Algumas organizações, pessoal, terceirizam para tentar obter maior eficiência operacional. É paradoxal isso aqui. Mas aí isso tudo saiu de um trabalho de pesquisa que eu fiz, que foi publicado 6, 7 anos atrás, na chamada Gestão e Produção. Trabalho de campo, que foi até do meu mestrado na época. Do meu mestrado em 2002. Foi lá no meu mestrado, depois a gente complementou a pesquisa. Isso é publicado num artigo, numa revista até de ponta aqui no Brasil. Então a gente, quando foi para cá, a gente verificou, olha, organizações terceirizam para ter maior flexibilidade de produção. Por incrível que pareça, algumas vezes eu consigo tirar mais do meu terceirizado do que do meu empregado. Eu consigo extrair uma performance maior daquele que eu terceirizo, daquele cara que é terceirizado, do que de meu funcionário. Isso é muito patente no setor público. No setor público isso é muito patente. Muitas vezes você consegue extrair comprometimento maior de um terceirizado do que de um funcionário. Isso nem sempre ocorre. Isso vai depender do sistema de incentivos que está associado. No setor privado, muitas vezes, o terceirizado se esforça mais do que o empregado porque ele quer ter o contrato dele renovado. Ou ele não quer ter o contrato dele interrompido. E nesse sentido, você pode obter padrões maiores de flexibilidade a partir de um contrato de terceirização. Você consegue ter melhor resultado pelo simples fato de você estar terceirizando. Tem o caso aqui no polo da Pirelli, que terceirizou parte da produção de um processo produtivo importante dela com a Dupont, hoje Corsa que chama Corsa, era Dupont Savance na época. Ela terceirizou uma planta importante dela, que é uma planta que dá resistência ali às fibras que vão dentro do pneu. Quando ela terceirizou essa atividade com a Dupont na época, ela exigia da Dupont parâmetros de qualidade muito superiores do que ela fazia internamente. Por que ela não conseguia fazer internamente? Porque tinha resistência dos funcionários e porque também, quando terceirizou, a empresa terceirizada tinha melhor tecnologia. E ao ter melhor tecnologia, deixa eu funcionar isso aqui. E ao ter melhor tecnologia, conseguia ter padrões de qualidade superiores. Ou seja, eu tenho aqui 4 perspectivas, além da última, que é custo de transação, que eu já expliquei, que é você ter a eficiência por meio da forma organizacional mais adequada, além da questão dos custos de transação, a eficiência operacional, as competências essenciais e a perspectiva econômica contábil. Então são fatores, pessoal, que acabam explicando por que da terceirização. Eu tenho algumas outras evidências de fronteiras da organização, pessoal, que é quando termina a atividade de uma e quando começa de outro. O setor citrícola mesmo, laranja, típico setor de você ter uma integração vertical como elemento de barganha. Ou seja, muitas dessas empresas que esmagam o suco de laranja, elas compram a laranja in natura de produtores e elas podem ter, e elas têm, pomares próprios como elemento de persuasão dos seus produtores. Então, o Dr. Eduardo Fausto, que planta laranja, ao tempo que ele tenta lá fornecer a laranja dele para a empresa, para querer conseguir um preço menor do Dr. Eduardo, fala assim, olha, se eu pago 10, não, mas meu custo é 12, olha, tudo bem, eu faço aqui internamente 10. Aí o professor Eduardo Fausto precisa vender a laranja dele, vai baixar o preço para 10. Então, muitas vezes, pessoal, na relação cliente-fornecedor, a organização ela pode ter parte da operação internalizada, isso servir como elemento de barganha com o seu fornecedor. Capitalismo, isso é possível. Então, muitas vezes, a coordenação da cadeia, ela requer o entendimento da estrutura de mercado. Isso é muito comum no setor agrícola. Cana-de-açúcar, isso funciona assim também. Certo? Café, soja. Algumas traders, tipo Cargill, por exemplo, elas conseguem ter, estão começando a ter agora áreas próprias. Para quê? Olha, se subir o preço da soja, eu além de estar protegido, eu consigo eventualmente barganhar com determinados fornecedores. Então, é uma coisa, uma tendência assim no mercado. A Braskem é outro exemplo de integração vertical, nesse caso, de uma integração vertical a montante na cadeia, onde a segunda geração, OPP, associada ao Grupo Mariano, vai lá e adquire a primeira geração, que era a Copene. Então, típico exemplo de movimentação
de integração. Tá? E aí depois ela saiu comprando as empresas que estavam do lado na segunda geração. E do lado na primeira geração, não comprou só a Copene, comprou depois lá em Triunfo, lá no Rio Grande do Sul também. Então são movimentos de integração. Tá? A Ford Bahia, que é um movimento esse tipo de terceirização de parte da produção, a Ford conserva a montagem, e aí tem 28 sistemistas em volta dela, ali procurando fazer o fornecimento. E aí tem todo um contrato que embasa essa relação. Ok? Então tem um bom exemplo disso. Deixa eu só olhar aqui. Aqui é o tipo caso da Ford. Setor automotivo, né? Você tem a montadora aqui no centro. Tá? Aí a montadora, ela pode adquirir o produto sistemista. Esse sistemista adquire do fornecedor de componente de Tier 1, que é do primeiro nível, que pode comprar do segundo nível. O segundo nível fornece tanto para o primeiro nível quanto para o sistemista. O sistemista pode entregar para a montadora. A montadora, ela pode incorporar essas atividades todas aqui, fazer parte dos componentes. Hoje em dia, as montadoras, pessoal, estão avançando nessa atividade aqui, que é banco. Montadora no Brasil não tem distribuidora, não tem concessionária, mas tem banco. Ela não precisa ter concessionária. Ela tem aqui o principal elemento que viabiliza a venda do carro dela, que é a estrutura de financiamento. E isso no Brasil. Outros países do mundo não necessariamente. E por que no Brasil? Porque isso também, muitas vezes, ela ganha mais dinheiro aqui do que aqui. Mais dinheiro no mercado financeiro, também com a taxa de juros que a gente tem. Ela capta dinheiro lá fora a taxas de juros mais baixas, consegue fazer financiamento de carros aqui, ganha no mercado financeiro. Ou seja, montadora de automóveis, além desse movimento de terceirização aqui para trás, ou integração, montadoras também estão envolvidas nesse setor aqui, o setor bancário. Então, a gente vê como essa dinâmica de terceirização se dá. Outro fator legal para a gente olhar é o caso de franquias. Franquias é um outro mecanismo de delegação de autoridade na cadeia de suprimentos. Então, algumas organizações podem crescer por meio de franquias. E franquias não deixa de ser um contrato de terceirização. Não deixa de ser uma forma híbrida de gestão. Então, repare só que nesse meio que a gente fala de terceirização, aí, nós temos diversas formas contratuais que as organizações podem lançar mão para atingir seus propósitos econômicos aí. Então, tem um caso mais interessante, assim, que eu sempre, os alunos de mestrado, eu dou sempre esse caso, que é o caso de Beleza Natural, que é um salão de beleza lá do Rio de Janeiro, especializado em gente com cabelo crespo, e aí eles são sucesso lá no mercado, eles até chegaram na Bahia recentemente, então, lá na Liberdade, com uma loja ali. E eles precisavam, eu vou expandir como? Eu vou expandir eu mesmo integrando, eu vou abrir loja própria, ou vou expandir por meio de franquias? Cada uma das escolhas tem dilemas. Você expandir com loja própria, você continua tendo o controle, porém você precisa de mais dinheiro do seu bolso. Expandir por meio de franquias, bom, você perde um pouco do controle, mas por outro lado você expande sem ser com o dinheiro do seu bolso, com o dinheiro dos outros, e ainda você ganha royalties com o seu conhecimento acumulado. Então essas formas de escolha são interessantes e estão muito além desse debatezinho de terceirizar ou não. A gente tem que olhar o que está por trás desses movimentos de expansão de atividades na cadeia de suprimentos. Tá? Então a gente precisa de mais tempo para discutir isso aí, mas apenas para ficar sementinha para vocês que franquias é uma interessante forma de distribuição na cadeia de suprimentos, podem ser consideradas, e nesse caso franquias não deixam uma terceirização de determinadas funções.